Olá, queridos irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Gerson Willi. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e baixar os nossos slides que estão disponíveis para que você possa usar aí na sua escola bíblica dominical e assim ajudar a sua congregação na área do ensino. Nós hoje vamos estudar a última lição desse trimestre de 2021, do primeiro trimestre de 2021, que tem por título Voltando os Olhos para a Bendita Esperança. Então, venha comigo e vamos discutir sobre os assuntos que agora foram preparados nessa última lição desse primeiro trimestre. O texto áureo se encontra em Tito, capítulo 2, versículo 13, que diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. A verdade prática diz que a nossa esperança é algo vívido e real. Não se baseia em utopia e nem imaginação humana, mas em fatos revelados na palavra de Deus e confirmados pela história. A nossa leitura bíblica em classe se encontra aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 até o versículo 11, que agora nós vamos ler. E diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu, neste tempo, o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. E quando dizia isto, vendo eles, foi levado às alturas, e em uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Que passagem maravilhosa, né? Essa esperança entregue aos santos. Professor, nós temos 3 objetivos para alcançarmos nessa aula. O primeiro deles é afirmar que breve Jesus virá, a sua vinda é certa e está próxima, e destacar a necessidade da vigilância que o cristão deve ter, e também nós devemos estimular a viver com fidelidade. Esses são os nossos 3 objetivos que em cada tópico a gente precisa atingir. Na nossa introdução hoje, vamos falar aquilo que a nossa lição tem para nós hoje. Qual é o assunto da nossa lição? Hoje vamos falar sobre a bendita esperança. Essa bendita esperança aqui em Tito, capítulo 2, versículo 12 ao 13, que acabamos de ler, diz: ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, ou seja, os desejos desenfreados, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e o nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, Jesus Cristo tinha prometido que ia ressuscitar e ele cumpriu. As Sagradas Escrituras do Antigo Testamento havia dito que viria um que salvaria o mundo, que seria o Salvador do mundo, né? Que seria aquele que ia ser sacrificado em prol da humanidade, em prol para salvar aquele que crê, que cresce na sua mensagem, na mensagem do Evangelho. E prometeu também ele, né, com seus discípulos, que ele ressuscitaria. E aqui nós vemos a promessa de Deus cumprida, Jesus sendo ressurreto e agora sendo levado aos céus, como nós vimos em Atos capítulo 1. E também uma promessa que ele deixa, né? Quando ele está subindo, aqueles varões se aproximam e diz que ele voltará. Aqui em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, nós vemos o apóstolo Paulo falando um pouco mais dessa promessa e dizendo como ela se dará. E ele diz o seguinte: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E aí, no versículo 17, eu não coloquei aqui, mas diz: e nós que ficarmos vivos, subiremos, seremos arrebatados. Então essa é a nossa esperança, essa é a esperança motriz, queridos irmãos, para a igreja, o desejo
de continuarmos o desejo de fazermos a obra de Deus aqui, é porque aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, inclusive em relação à sua volta em poder e grande glória. Vamos para o nosso primeiro tópico hoje. Jesus breve virá. Nosso subtópico diz a respeito da vinda de Cristo. Então, nossa expectativa sobre a vinda de Jesus tem como base 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, como a gente falou, e esperamos a sua volta em duas etapas. O arrebatamento da igreja e a vinda, que eu coloquei, está errado aqui, a vinda gloriosa, onde todo olho verá, que é o que os varões dizem em Atos, capítulo 1, versículo 11, quando Jesus está sendo assunto aos céus. Então ali os varões se apresentam a ele dizendo assim, olha, vai chegar um momento que ele vai voltar com poder e grande glória. Como nós acreditamos que a vinda do Senhor, ela acontece em duas etapas, né? Primeiro o arrebatamento e depois a vinda propriamente dita em poder e glória, nós entendemos que essa passagem em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, se refere a esse segundo estágio, né? Então vamos continuar. E aqui nós no ponto 2, né? Uma promessa de Jesus. Veja Atos capítulo 6 de novo. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Porque os judeus eles tinham no coração que viria um Messias para restaurar naquele momento um governo político. Mas Jesus disse, olha, vai haver uma restauração, deixa subentendido aqui, né? Mas vocês não podem saber esse momento, não é revelado para vocês esse momento, e não é agora. O reino de Deus, irmãos, já está avançando na terra, está nos nossos corações, está sendo, produzido, digamos assim, o edifício sendo ajustado, como o apóstolo Pedro diz, o apóstolo Paulo também, até a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas o reino já acontece, o Senhor reina sobre todas as coisas, Ele está assentado já à direita de Deus. Veja o que Mateus capítulo 24, versículo 36 diz, porém, aquele dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E aqui nós vemos também Marcos capítulo 13, versículo 36, mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Fala a mesma questão, que Deus, Ele não revelou isso para nós o dia e nem a hora, mas Ele deixará sinais. Vamos para o nosso próximo ponto. Sabemos que a vinda de Jesus está próxima pelos sinais claros que Ele mesmo nos deixou. Então, o dia se aproxima. Por que a gente sabe, né? Por que a gente pode pregar e dizer que Jesus realmente está se aproximando, está voltando, a profecia vai se cumprir? Porque Ele disse, não disse o dia e a hora, mas Ele cumpriu, Ele prometeu, disse os sinais que iriam acontecer. Então, isso já está notório, né? Então vamos ver algumas promessas, né, desses sinais que aconteceriam nos últimos tempos. A efusão do Espírito Santo nos últimos dias, Joel capítulo 2, versículo 28 e 32, e Atos dos Apóstolos capítulo 2, 16 ao 21, onde o apóstolo Pedro ele diz que está se cumprindo aqui aquilo que havia sido revelado no Antigo Testamento. Então nos últimos dias o Espírito de Deus derramaria o seu Espírito, né, seria derramado, aliás, sobre toda a carne. E aí o movimento pentecostal leva essa bandeira, né? Onde o Espírito continua trabalhando nos últimos dias, onde o Espírito Santo continua trabalhando nos momentos finais em relação ao arrebatamento da igreja. Outro ponto aqui é a função do Estado de Israel. Lucas capítulo 21, versículo 29 ao 31, fala dessa questão do povo de Israel, né? Ser entendido como a nação. E agora nós vemos desde 1944, se eu não me engano, talvez eu tenha errado a data aqui, mas eu posso colocar embaixo, né? Na nossa lição tem sobre isso. A bandeira de Israel tremula ali, junto com as outras bandeiras das Nações Unidas, como um Estado dependente. Tudo isso, irmãos, foi uma profecia que se cumpre, é algo que está já marcado por Deus e é um sinal dos tempos onde o Senhor Jesus Cristo está preparando a sua noiva para levá-la aos céus. E aí a gente vê também Mateus capítulo 24, versículo 6, onde Jesus diz sobre guerras, pestes, fomes e várias outras coisas que aconteceriam próximos à sua vinda e também o final dos tempos. Estejamos atentos aos sinais. Nós não podemos pensar que as coisas vão ficar cíclicas, né? Acontecendo tudo no mesmo jeito. Jesus voltará, a sua vinda é certa,
essa é aquilo que tem que pulsar mais forte em nosso coração. Entendendo que Jesus cumprirá essa promessa, a igreja tem mais força para pregar o Evangelho, a igreja tem mais força para cumprir o ID de Jesus, a igreja tem mais força para cumprir a missão do discipulado e de ensinar a todas as nações, como nós ouvimos, né? Como nós discutimos na aula passada. Então chegamos aqui no nosso segundo tópico, a necessidade de vigilância, e aí nós vamos ver sobre a exortação à vigilância. Jesus sempre incentivou a estarmos vigilantes, pois ninguém saberia nem o dia e nem a hora que Cristo viria. Então, irmãos, só vigia quem não sabe aquilo que vai acontecer. Tem a promessa, né? Quando a gente está falando aqui em relação à vigilância, vigiamos uma coisa que nós entendemos por fé, como diz lá no escritor aos Hebreus, que a fé, né, é a prova daquilo que nós não vemos, é a certeza daquilo que nós não vemos. Nós não enxergamos a olho nu, mas pela promessa de Deus nós entendemos que acontecerá, vai acontecer e precisamos estar vigilantes, precisamos estar sóbrios, não embriagados com as coisas desse mundo. Então a gente vai ver aqui várias questões onde Jesus ele fala a respeito dessa, Jesus e também as Escrituras a respeito dessa vigilância. Então, Jesus sempre advertiu sobre isso, eu deixo aqui as duas passagens. Os apóstolos falaram sobre isso também, em relação à vigilância, não só essas aqui, mas tem várias outras, deixei essas duas aí realmente para uma referência principal. E aí a gente vê várias parábolas de Jesus onde fala a respeito da vigilância. Você pode aí incrementar, colocando aqui essas parábolas, né, como um referencial. Sempre ele nos disse, vigie. Ele não disse assim, descanse, fique tranquilo aí, que eu resolvo. Então, você já foi salvo, não precisa mais se preocupar com isso. Não, vigilância, constância, luta, né? A defesa da fé. Precisamos estar atentos aos modismos, às aparições estranhas, a pessoas que se dizem Cristos, né? Pessoas que se dizem Jesus. Muitos homens têm aparecido aí dizendo que é o próprio Cristo, mas a gente sabe que não é, e eles acabam demonstrando simplesmente a sua fraqueza e o seu rebanho sendo disperso. Chegamos no nosso outro segundo ponto aqui, e aí, como eu já estava falando dos falsos cristos, vamos também falar dos falsos alarmes, né? Então, desde muito tempo, líderes religiosos se arriscam em marcar uma data para a volta de Jesus, causando grande pavor e revolta quando não aconteceu o que foi anunciado. Então, pelo menos duas marcações que são da volta de Jesus, erroneamente, que foram notórias em todo o mundo. A primeira delas foi o grande desapontamento de William Miller, em 1844. É desse movimento aqui onde se inicia a igreja adventista, né, do sétimo dia. E ele fez uma marcação por 2, 3 vezes, marcou, né, a volta de Jesus Cristo, e isso não aconteceu. Ele depois se arrependeu e foi conhecido como o grande desapontamento de 1844, onde pessoas venderam as suas fazendas, venderam as suas casas, fizeram de tudo, esperaram, né, se vestiram de branco, começaram a cantar hinos ali nos telhados das casas, e Jesus não voltou, porque ele acreditava que, fazendo uns cálculos sobre as semanas de Daniel, Jesus voltaria. Enfim, não é o escopo da nossa lição, mas nós deixamos aqui como algo que possa ilustrar aí a sua aula e também o seu aprendizado. Os homens esquecem que na palavra de Deus, irmãos, tem lá dizendo, ninguém sabe o dia e a hora, mas mesmo assim temam em fazer cálculos em relação à volta de Jesus Cristo. Outro segmento religioso que marcou a volta de Jesus, ou que marcou várias vezes, são as testemunhas de Jeová, né? Eles marcaram por diversas vezes, irmãos, inclusive fizeram casas, né? Colocaram um carro lá esperando a vinda de Abraão e de mais 2 pessoas, agora que me falha a memória, e prepararam para vir, e não aconteceu. Marcaram também o Armagedon, o fim do mundo, pessoas venderam as suas propriedades, venderam as suas empresas. Se não vendesse as suas empresas, eles eram rechaçados e ditos que não tinham fé. Enfim, não leram, não interpretaram as Sagradas Escrituras. Eu não digo nem que é questão de interpretação, irmãos. Eu acredito que é falta de leitura, né, da palavra de Deus, para mostrar que ali realmente a Bíblia deixa claro que o Senhor não marcou um dia, não foi revelado isso a nós. Existem coisas pela palavra de Deus que existe uma marcação. Deus diz naquele tempo, a gente vai ver a profecia de Daniel,
a respeito das próximas nações que viriam, né? Os persas, os gregos, os reinos, né? Que viriam ali depois, os romanos. Nós vemos que o Senhor fala cabalmente do que iria acontecer. Mas tem coisas, irmãos, que o Senhor deixará sinais e não dirá o momento, a data, a hora certa de isso acontecer. Em relação, por exemplo, ao cativeiro do povo de Israel na Babilônia, ele disse que vai durar 70 anos. Mas em relação à volta de Jesus, ele não marcou data. É muito importante que a gente fuja desses alarmes falsos. Pessoas que na internet a gente recebe no WhatsApp: fulano de tal disse que desse ano não passa. E aí quantos movimentos nós não vimos, irmãos? Jesus vai voltar numa nave espacial. Eu vi segmentos que acreditavam que Jesus ia voltar na nave espacial em 2012. E isso não aconteceu. Então estejamos atentos para nós não sermos levados em todo o vento de doutrina que aparece aí no mundo. Então, no nosso terceiro ponto aqui, vivendo com fidelidade, a definição de fidelidade é a qualidade de ser cheio de fé, característica do fiel, ou seja, lealdade. Então, ele é do mesmo campo semântico dessas três palavras aqui: fidelidade, lealdade e verdade. Aquele que é fiel, ele é verdadeiro. Aquele que é verdadeiro é leal. Então, eu deixo duas passagens aqui, também está descrito na revista, né? Jeremias capítulo 42, versículo 5, e Tito capítulo 2 e versículo 10, que vai falar sobre fidelidade e verdade. Está aí no mesmo campo semântico, praticamente o mesmo sentido na palavra. Então, quem é crente é fiel. Então, fidelidade é uma demonstração de fé, lealdade, respeito, constância nos compromissos assumidos. O crente que recebe, né, a salvação, ele recebe também a vívida esperança e ele é fiel para continuar. Não estamos dizendo que nós não temos, às vezes, uma regressão em relação à santidade, ao processo de santidade. Às vezes a gente cai em pecados e falhas, mas nós levantamos e continuamos a corrida, porque o Espírito Santo nos instiga a fidelidade, a constância, a permanência naquilo pelo qual o Senhor nos chamou. E aí, a fidelidade de Deus. A verdade é um dos atributos morais de Deus, no qual reflete outras perfeições divinas, dentre as quais é essa a fidelidade, né? Então veja Jeremias capítulo 1, versículo 11. Ainda veio a minha palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: vejo uma vara de amendoeira. E disse-me o Senhor: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. O que é que eu quero dizer aqui com isso, irmãos? Antes da gente olhar aqui o Mateus 24, 35, é que quando nós temos o Espírito de Deus, nós recebemos esse atributo também de Deus, permanecendo fiel, permanecendo no labor, no trabalho, na luta diária para sermos cristãos, para não sermos condenados com o mundo, como o apóstolo Paulo diz ali na leitura da Santa Ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, nós somos corrigidos pelo Senhor e somos incentivados, instados a continuarmos fiéis na sua palavra e também na comunhão dos irmãos. É necessário, é salutar que peçamos a Deus para que a fidelidade dele vença as nossas fraquezas materiais, as nossas fraquezas de um corpo, né, que tem aí essa natureza caída e arrodeada desses pecados no mundo. Então, Mateus capítulo 24, 35 diz: os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão, né? A terra vai passar, o mundo vai passar, mas a palavra de Deus vai permanecer. E a palavra de Deus permanecendo no seu coração, no coração do crente, nós recebemos esta virtude de Deus em permanecer fiel até o fim. O Senhor Jesus diz ali em Apocalipse: seja fiel até a morte, seja leal até a morte, seja verdadeiro até a morte, que eu dar-te-ei a coroa da vida. Glória a Deus, meus irmãos. Vamos para os nossos dois últimos subtópicos para chegarmos ao final da nossa aula. Então, a fidelidade como virtude cristã. Os atributos morais de Deus são aqueles cujas ressonâncias e reflexos são vistos nas criaturas humanas. Nós colocamos aqui também essas sobre o atributo de Deus aqui no ponto 2, né, da fidelidade dele, e agora nós vemos mais uma vez que isso reflete nas criaturas humanas quando nós nos convertemos, quando nós recebemos a conversão através do Espírito Santo. Então vamos lá, fidelidade.
é uma das virtudes cristãs proveniente do Espírito Santo na vida do crente. A fidelidade é um selo onde comprova-se que o Espírito Santo faz morada no coração do cristão. Então, Gálatas capítulo 5, versículo 22, onde vai falar sobre o fruto do Espírito, é um dos frutos do Espírito, né? A gente aprendeu, pode ser um gomo da laranja, digamos assim. Um deles é ser fiel, fidelidade, permanência. Quando você vê alguém, irmãos, que entra na igreja, daqui a pouco sai, vai de novo, volta, ele não sabe o que quer, essa pessoa não está manifestando esse fruto do Espírito. Talvez essa pessoa não seja salva ainda, né? Não tenha recebido realmente o selo do Espírito Santo, não tenha realmente tido encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E agora, quando essa pessoa encontra realmente o selo do Espírito Santo, quando realmente se encontra com Jesus e aceita a sua mensagem, ele recebe também a marca da fidelidade. Você luta para permanecer fiel, você luta contra as tentações, porque você está querendo agradar aquele que lhe alistou para a batalha. Então, no nosso último ponto aqui, as estações, tempos e estações. E disse-lhes, não vos pertence saber tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. E aqui tempos, né, que significa cronos, aliás, a palavra para falar em grego aqui é cronos, que significa um longo período de tempo, ou seja, vocês não vão receber, né, a revelação de saber por quanto tempo, né, de quanto tempo vai ser preciso para que eu volte. Deus não revelou isso para vocês. Não vos pertence saber o tempo e as estações. Meus irmãos, é ato de fé. A fé, ela espera naquilo que não está vendo, né? Você não está observando pelos olhos materiais, mas ela cria uma certeza. Cria uma certeza. Vou dar um exemplo aqui. Quando você está numa parada de ônibus, o ônibus não está ali, não está vendo, você não está vendo na esquina. Enquanto você não está vendo esse ônibus vir até você, você tem fé que ele vai aparecer. Mas na hora que você desconfia que esse ônibus não vai mais vir, você sai da parada de ônibus e vai para casa. Por que você veio para casa? Porque eu não acreditei mais que ele viria. Mas se você permanece ali, esperando que ele vai vir, e você vai entrar nele e ele vai levar a determinado destino, então isso aí é fé. Precisamos de fé, precisamos crer que a palavra de Deus vai se cumprir. O Senhor prometeu e ele cumprirá como ele diz. Então aqui, estações, não é permitido entender o tempo, né? A quantidade de tempo que iria durar para que Jesus viesse. E também não podemos entender as estações. Aqui o termo é kairos, nem o cronos, nem o kairos, que é a ocasião perfeita, o momento exato em que Cristo virá até a sua igreja para buscá-la. Nós não sabemos isso. Graças a Deus o Senhor não deixou, porque pela sua infinita sabedoria, o seu coração escondeu isso de nós e ele sabe por quê. Então Deus está no controle dessas coisas e não quis revelar ao homem, mas nos deu sinais para vigiarmos com fidelidade. Precisamos entender que o Espírito Santo, ele nos instiga a permanecermos fiéis, permanecermos atentos. Que essa lição hoje, capítulo 13, né, a lição de número 13, nós estamos finalizando aqui com chave de ouro, reanimando os irmãos, pedindo para que essa chama da esperança continue acesa e nós não desfaleçamos na caminhada. Deus pode lhe encorajar, meu irmão, você que está frio na fé. Deus pode levantar o seu coração. Deus pode fazer com que você se reerga de novo e viva a vida com esperança, com a bendita esperança que uma vez foi entregue aos santos. Quero agradecer a Deus por mais um trimestre. Eu espero que, se o Senhor Jesus nos permitir, nós continuamos aqui fazendo a obra de Deus através desses vídeos. Não deixe de curtir aí o nosso vídeo, clicando no gostei, assinando no sininho, né, de notificações, para que você receba o aviso das nossas aulas quando forem postadas. Deus abençoe a todos e, se Deus quiser, estaremos aqui na próxima semana. Deus abençoe. Amém.